Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus por mais uma reunião. Sim, amém. Sejam todos bem-vindos, né? Amém. Uma alegria estar recebendo a todos. Sim, amém. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Né? Amém. Então nós temos uma semana toda, alguns só tem o final de semana para cultuar, e Deus, Ele quer que nós estejamos buscando Ele, na presença dEle, né? E oferecendo o nosso tempo, o nosso melhor para Ele. Amém. Então nessa noite nós vamos desfrutar sobre esse tema, parte de um versículo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Hebreus 12, 1. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vou fazer uma oração, depois a gente dá continuidade Amém. à mensagem. Senhor Jesus, Amém. nós queremos te louvar Amém. por mais uma reunião, pelo teu precioso sangue, Sim. por tudo que o Senhor pagou por nós ali naquela cruz. Ó Senhor Jesus, realmente foi um grandioso amor de ter se entregado, Senhor. Ó, ter entregado a tua vida pela nossa vida. Ó Senhor Jesus, então nos ajude a vivermos para ti, oferecer a nossa vida ao Senhor. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor que continue trabalhando em nós, para que nós possamos te expressar, Senhor. Te expressar no nosso dia a dia, te expressar no nosso viver, te expressarmos quando estarmos diante das pessoas, quando estivermos sozinhos, em todos os aspectos. Queremos glorificar o teu nome. Senhor Jesus, abençoe todos que vieram aqui nesta noite, que o Senhor de fato esteja abençoando, enchendo com a tua palavra, venha trazendo iluminação, dando luz a cada um de nós, por meio do teu Santo Espírito, Senhor. Ó Senhor Jesus, venha tocando em nós, ó, nos alimentando com a tua palavra, ó, Senhor Jesus, nos alinhando com a tua palavra. Ó Senhor Jesus, sabemos que ela é como uma espada, por isso nos ajuda, Senhor, a compreendermos, ó, para vivermos de forma agradável a ti. Por isso nos ilumina com o teu Santo Espírito, naquilo que formos falar, naquilo que formos ouvir. Amém. Senhor Jesus, ó, nós pedimos a ti, Deus, que o Senhor de fato possa estar presente, ó, na vida de cada pessoa aqui. Ó, venha tirando todos os pensamentos aleatórios, Amém. todas as imaginações. Verdade. Ó Senhor Jesus, Amém. prenda os nossos pensamentos em ti, para que possamos destacar esse tempo para o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. por isso nós repreendemos o inimigo, aleluia. todos os planos dele, Sim, em nome todo de ataque Jesus. dele caia por terra em nome de Jesus. Amém. Ó, só o Senhor possa reinar Em nome nesta de igreja, Jesus. Reina reine Deus. nesta reunião. Amém. Ó, todo poder, Sim. toda autoridade é de Verdade. ti, Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. por isso que o Senhor possa exercer, Amém. ó, neste ambiente. Sim. Louvado seja o teu nome. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor. Amém. Vamos todos juntos? Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Nós já discutamos bastante em Hebreus capítulo 11, né? Todas as mensagens estavam trazendo um herói da fé. E Hebreus capítulo 12, o versículo 1, ele finaliza o capítulo 11. Então, vamos pegar esse versículo, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, o versículo 1. A minha versão está um pouco diferente, mas quem pegou pode ler. Portanto, também, nós, visto que temos a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, Hebreus capítulo 11, ele mostra aqui uma série de profetas, de pessoas que foram usadas por Deus e que viveram uma vida agradável a Deus, mesmo não tendo assim uma coletividade ou pessoas que pudessem acompanhá-lo nisso. Verdade. Nós estudamos quinta-feira na Serradinha a história de Abel, né, que ele começou a criar ovelhas, mesmo sem se alimentar de ovelhas naquela época, com a única intenção de agradar a Deus, né,
Vimos a história de Enoque e de Noé, que a terra ali estava toda corrompida, cheia de maldade, de violência, de pecado, mas somente Enoque, também somente Noé ali estava buscando a Deus, né? É como diz o hino, não há quem busque a Deus, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Amém. Então, essas pessoas, Moisés, né, e vários outros que nós já desfrutamos, eles fizeram assim atos de coragem e de fé para agradar o Senhor Jesus. Então nós temos aí um grande repertório de pessoas que entregaram a sua vida a Deus. Aí no capítulo 12, o apóstolo, a pessoa que escreveu diz, portanto, ou seja, tem uma ligação, né? Diante de tudo isso, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então, nós temos bons exemplos para nós, de fato, seguirmos, né? Bons exemplos para nós seguirmos. Aí depois ele dá a instrução, são duas instruções. Primeiro, desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que cola em nós. E segundo, depois que desembaraçar, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então essa mensagem vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é desembaraçar do peso do pecado e a segunda parte é correr com perseverança a carreira. Senhor Jesus. Amém. Então, a palavra traduzida aí por peso pode também se referir a fardo, a impedimento, né? Os corredores de uma corrida, eles tinham que correr livremente, sem nenhum peso. Até eles depilavam, as roupas eram bastante finas, cobrindo somente as partes íntimas, né? Eles ficavam sem camisa, para que pudessem tirar ali todo o peso, todo o impedimento. E você nota aí que o apóstolo Paulo diz nós e não vós, né? Nós, desembaraçando-nos. Ou seja, ele se incluía nisso. Então, irmãos, na nossa carreira cristã, nós precisamos de fato ver o que está sendo um impedimento, o que está sendo um fardo, né? O que está sendo desnecessário, algo que está pesando, que nos impede de nós estarmos correndo a carreira cristã. Você correr com peso é bastante ruim, né? Pesa mais. Às vezes eu vou fazer caminhada com os alunos e alguns levam mochila, aí sobra para o professor, né? O professor leva aqui a mochila. Aí, às vezes tem uma subida, ele cansa, porque você está com peso nas costas, né? Então, realmente, quanto mais leve, melhor. E quanto mais pesado, mais difícil vai ser de você chegar à sua reta final. Porque você cansa, está pesado, chega um momento que você para, né? Chega um momento que você desfalece, você não tem força. Então, veja aí o que está sendo um peso, que está impedindo de você correr livremente a carreira cristã. O que está atrapalhando a sua rotina aí, a leitura da Bíblia, a oração e as reuniões e tudo mais. Tudo isso pode ser um peso, né? Senhor Jesus. E também, além do peso, ele fala do pecado, né? O pecado aí, diz assim, né? Ele deixemos todo embaraço o pecado que tão de perto nos rodeia, ou tenazmente nos assedia. Essa expressão aí quer dizer enredar. Enredar é capturar com uma rede. O pecado, ele tem essa característica, né? Ele quer nos capturar, impedindo de correr uma carreira. O peixe está nadando, quando você joga tarrafa, a tarrafa ali, né? Ele vai limitar o espaço do peixe e o peixe não vai poder mais nadar livremente. O pecado, ele faz isso, ele quer te capturar, né? Ele lança a isca, ele quer te capturar, e ali, quando você é capturado, você não tem mais paz, não tem mais uma consciência para seguir livremente, porque aquilo ali vai ficar na sua mente. E se você é sincero diante de Deus, você não vai ficar fingindo, né? Você de fato vai precisar ali se reconsiderar diante do Senhor para buscar uma restauração, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, o pecado, ele tenazmente nos assedia. Sim. Ó Senhor Jesus. São duas coisas aí, peso e pecado. Talvez um peso não seja necessariamente um pecado em si, mas pode tornar-se um obstáculo em nossa carreira cristã. Já o pecado é malignicíssimo em sua essência. Veja o que o pecado faz. Engana com suas propostas sedutoras. Gruda em nós facilmente. O pecado engana com suas propostas sedutoras. Como Eva viu a fruta
era desejável aos seus olhos, aquilo ali era sedutor para ela, né? E ela foi enganada. O pecado engana com propostas sedutoras. O pecado é um embuste, doce ao paladar, mas amargo no estômago. Ou seja, no momento em que você cai nele pode ser doce, mas depois vai trazer consequências horríveis para a sua vida. Promete prazeres, mas produz tormento, né? Você tem um momento passageiro de prazer, mas depois é só tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Quantas pessoas estão escravizadas, né? O mundo das drogas é isso. A liberdade, né? Você vai usar as drogas, a liberdade, mas depois você vê aquela pessoa uma vida lamentável que não consegue ter força para sair. Promete liberdade, estou livre e tal, se acha, mas fica escravizado e a vida vai de mal a pior. Assim é o pecado. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas acaba matando. Senhor Jesus, é impossível agarrar-se ao pecado e ter boa desenvoltura na corrida. Então, irmãos, realmente são duas coisas, né? O peso, às vezes, necessariamente não pode ser um pecado. É como uma poeira do lavar os pés que Jesus falou, né? Uma poeira não é necessariamente pecado, mas pode ser algo que possa te prejudicar na sua carreira cristã. Então, nós precisamos identificar diante do Senhor. Tem pessoas que pode ser uma rede social, que pode estar atrapalhando de você desfrutar da Bíblia, de você orar, nada contra, né? Você não pode substituir isso por algo que é principal e que deve ser primordial na sua vida. Tem pessoas que podem ser o excesso de trabalho ou o excesso de preguiça. São muitas coisas que podem nos impedir de nós corrermos essa carreira, né? Sim. E quando o apóstolo fala aqui para escorrer, ele está se referindo ao atletismo. No atletismo, aqui só uma pessoa ali ganhava, né? Tem as classificações, primeiro, segundo e terceiro lugar. E ali eles faziam um esforço tremendo para ganhar, né? Como o apóstolo Paulo mostra lá em 1 Coríntios 9, só um leva a coroa e nós devemos correr, mas na igreja é um correr coletivo. A Bíblia diz em Efésios, acho que é 4:13, diz até que todos cheguemos, porque é um novo homem, é a igreja, é o coletivo, né? Então nós somos membros desse corpo e precisamos correr. Amém. Então, irmãos, vamos ver algumas coisas que podem ser peso ou pecado que pode estar nos atrapalhando na nossa carreira. A primeira coisa aqui, nós vamos ver, Jesus falou sobre o perigo da sobrecarga provocado por orgia, embriaguez e preocupações do mundo. Lucas 21, 34 a 36. Ó Senhor Jesus, quem pegou para ler? 34 a 36. Pode ir. Tenham cuidado, né? E tenham cuidado para que não aconteça que os seus corações se sobrecarreguem com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das preocupações desta vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. 35. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, uma versão diferente, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, aqui nós vemos algumas coisas que podem paralisar a sua corrida, né? Como Isa leu aí na versão, libertinagem. É algo assim que você acha que tudo é permitido, pode fazer tudo o que vem na cabeça, uma vida de lascívia, de pecado, né? Glutonaria, minha traz essa versão, embriaguez, né? E os cuidados ou as ansiedades da vida. Tudo isso pode dificultar algumas coisas pecado, outras coisas peso. Cuidados da vida pode ser algumas preocupações, o que comer, o que vestir, né? Mas tudo precisa ter um equilíbrio, né? Vamos ver agora Marcos 4,19. Um irmão pega Marcos, vamos ver primeiro, Marcos 4,19.
Marcos 4:19. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Está vendo aí? Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições. Tudo isso sufoca a palavra. Vamos confirmar também Lucas 8:14. Lucas 8:14. Quem pegou para ler? E aqui, o Lucas 8, 14. E que caiu entre espinhos são os que ouvem e no decorrer dos dias foram sufocados, cuidado, riqueza e deleite da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Verdade. Então, nós vemos aqui também outras coisas, né? Os cuidados, as riquezas e os deleites da vida, os prazeres da vida, sufocam muitas vezes o fruto e faz com que esse fruto não chegue à perfeição ou não amadureça. Sim. Então são coisas que o Senhor Jesus alertou. Pessoas que ouvem a palavra, mas o coração está como se fosse cheio de espinhos. O que são esses espinhos, né? São esses desejos aí, os anseios do mundo, as preocupações do dia a dia, sufoca, né? Vai tirando o oxigênio, né? Nós temos aí as preocupações com as riquezas, e o apóstolo Paulo fala muito em Timóteo, né? Para ter cuidado, para não ter esse desejo desenfreado e ultrapassar limites para enriquecer, né? Senhor Jesus, as ambições, as realizações pessoais, muitas vezes nós temos uma busca excessiva por isso, e concentramos demais nisso, e às vezes a sua vida espiritual fica em segundo plano, e assim realmente abafa a semente e abafa a palavra de Deus em nós. Também nós temos outros fardos, pesos e pecados que nos atrapalham. Vamos ver Colossenses 3:8. Quem pegou para ver? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, se nós formos nesse capítulo, tem muito mais coisas aqui, né? Então, o apóstolo Paulo, ele também traz algumas coisas aqui. A ira, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, né? Se nós não tivermos controle ou cuidado, depois da ira pode acontecer coisas assim horríveis, né? Então, precisamos pedir ao Senhor Jesus para nos dar o domínio próprio, a paciência. E irar é um sentimento natural e normal. O próprio Jesus se irou, né? Só não podemos alimentá-la de tal forma a executar coisas horrendas depois da ira, como muitos se executam, né? Acontecem mortes, né? Assassinatos, muitas coisas ruins depois da ira, da cólera, né? Ter cuidado com toda maldade, malícia, maledicência e palavras obscenas no nosso falar, né? Tudo que faz parte da velha natureza deve ser arrancado. Indignações, atos de vingança, de maldade, calúnias, ofensas e mentiras. Senhor Jesus. 1 Pedro 2:1. Vamos ver mais coisas aqui que nos impedem e que atrapalham a nós na nossa carreira. 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, Sim. e fingimentos, Sim. e invejas, e todas as murmurações. Alguém pode ler na sua versão aí? Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Então aqui o apóstolo Pedro ele traz umas coisas que não pode ficar, irmãos, no nosso coração.
E se tiver no nosso coração, nós precisamos pedir a luz do Senhor. Tem muitas coisas que há em nós e nós não percebemos, né? Às vezes tem coisas que você vê nos outros, mas não vê em si mesmo. É como Jesus falou, né? Você tem uma trave no seu olho, mas um pequeno cisco no olho do irmão, você está ali anotando e acusando. Então, o que é necessário? É necessário nós irmos diante do Senhor e considerarmos, né? Examinarmos os nossos pensamentos, as nossas imaginações, as minhas ações. Senhor, será se eu tenho isso? Né? E se você perceber que tem algo, você precisa de fato estar buscando diante de Deus, né? Tratar isso para que isso não permaneça, né? Maldade, engano, fingimentos, invejas e murmurações. Nós devemos de fato nos alimentar da palavra para que nada disso atrapalhe a nossa carreira. Então são muitas coisas que atrapalham, pesos, né? Fardos, e atrapalham nós corrermos com perseverança. E quando nós nos livramos disso, nós agora precisamos de fato correr. Então nós vamos para a segunda parte da mensagem, que é: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sim. Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 12. Com perseverança. O versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Cada irmão é um versículo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Quem pegou para ler? Portanto, aleluia, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança Amém. a carreira que nos está proposta. Amém. Olhando Firmemente. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E está sentado à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, primeira parte, deixar todo o embaraço, né? O pecado que tão de perto nos assedia, tenazmente nos assedia, como essa palavra se refere a algo que gruda, né? Um chiclete que pega tenazmente. Deus falou para Caim que o pecado jaz à porta, né? Sim. Cumpre a ti dominá-lo. Então ele está ali à espera de uma pequena brecha. Senhor Jesus, então devemos correr essa carreira com perseverança. Há muita oposição e por isso nós devemos deixar tudo isso e perseverar, correr essa carreira com perseverança, né? Tina colocou um áudio hoje no grupo e realmente é interessante, né? A gente lamenta por pessoas que já serviram ao Senhor e por coisas assim da vida, né? Não sei o que foi, mas aqui nós temos muitos pesos, muitos pecados, né? Preocupações, ansiedades da vida, ou pode ser peso, pode ser pecado, mas que infelizmente, né? Não prosseguiram a carreira. Mas nós precisamos sempre pedir a misericórdia do Senhor, irmãos, para nós permanecermos de pé. Sim. Porque a Bíblia diz, né, olha você que pensa estar em pé. Sempre quando você se orgulhar e se exaltar, achando que está forte, que está firme, pode vir algo que te abala, que faz você cair, né? Então a nossa dependência deve ser totalmente do Senhor. São as misericórdias do Senhor que nos sustentam e nós devemos correr com perseverança essa carreira, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Esse olhar aí se refere a olhar com atenção, né? Olhar firmemente, com atenção, tirando tudo o olhar de qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus. É um olhar fixo, né? Firmemente, pois olhai para Jesus e nada mais. Quando Pedro desviou o olhar, ele afundou, ele naufragou. Quando você começa a olhar para outras coisas que não é o Senhor Jesus, você vai desviando o foco e aí realmente você vai afundar cada vez mais, né?
Então vamos olhar para o Senhor Jesus firmemente, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, vamos tirar todo o peso, qualquer coisa que nos atrapalha, né? Amizades, pode ter amizades que podem ser um fardo, né? Pode ter ambientes que podem ser também um fardo. Pode ter coisas que você assiste ou hábitos que você cultiva que também pode ser um sobrepeso aí para te atrapalhar na sua carreira. Vamos deixar tudo isso e vamos orar firmemente para o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo de fato fez isso, né? O apóstolo Paulo foi uma pessoa que olhava firmemente para o Senhor. Vamos ver um pouquinho da trajetória dele. Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vamos ver aqui como ele corria. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Quem pegou pode ler. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu o alcanceis. Amém. Se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa, nós, porém, incorruptível. Pois eu assim pouco, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. 26. Eu vou vencer. Isso, agora o 26. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo a Senhor escravidão, Jesus. para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só. Senhor Dá o Jesus. corpo, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, os que corriam no estádio, todos corriam, mas só um levava o prêmio. E nós devemos correr de tal forma que possamos alcançar esse prêmio, né? Vamos correr de tal maneira. Tal maneira. E esses atletas aqui, Senhor ele Jesus. traz o atletismo, depois ele traz um esporte de luta. Salvo engano, chamava-se pugilado. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles têm uma dieta, né? Para alcançar essa coroa corruptível. Eles se abstêm de alguns alimentos gordurosos, eles fazem treinamentos, né? Eles se esmeram de fato nos treinamentos, na alimentação, se abnega de um monte de coisa para ganhar essa coroa. Se as pessoas faziam isso, o apóstolo Paulo está dizendo, se eles fazem isso, tem tanto empenho, por que nós, cristãos, não devemos fazer a nossa parte espiritual, negar a vida da alma, como o Gerson falou aqui, negar nós mesmos, né? E realmente buscarmos o Senhor Jesus, porque, irmãos, a vida eterna está garantida para todo aquele que crê. Amém. Uma vez filho, sempre filho. Jesus. Mas nós, na vida da igreja, Eu temos creio. essa teologia Amém. que você não perde a vida eterna. Mas antes da vida eterna tem um período de 1000 anos chamado reino milenar. Sim. E o apóstolo Paulo disse aqui, ó, antes subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Na versão aí, desqualificado. Desqualificado, reprovado, quer dizer que não passou. Então, o que aconteceria aqui? Né? Ele não iria reinar se ele não corresse, não se esmerasse, não negasse a si mesmo. É como se ele nadasse e morresse na praia. Então, por isso, se existe a promessa de um reino, de um galardão, de uma coroa, como o apóstolo Paulo diz, e nós vamos ver, nós precisamos também nos esmerar, né? Negar a vida da alma. Esmurrar o corpo. Senhor Jesus, precisamos esmurrar o nosso corpo. E graças a Deus que quando nós fazemos isso, acho que Deus está contando ali os pontos, né? Como já falei, está colocando a pedrinha na sua coroa, porque o Senhor Jesus, ele reconhece quando você está de fato querendo mais dele e ele vai se acrescentar a você. Amém. Se você é preguiçoso na palavra, é preguiçoso no serviço, você não vai ter muito de Deus, né? Porque você busca pouco, você encontra pouco. Mas é uma pessoa que quanto mais está buscando, mais Deus vai se revelar. Glória a Deus. E vai se dar a conhecer. Eu quero. Então não tem como eu querer Senhor Jesus. dizer assim, eu quero o poder de Deus, eu quero experimentar isso, se eu não busco. Para você ter algo, você precisa buscar. Buscar e achareis, né? Bater e abrir-se-vos-á. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ver mais aqui da corrida. Ele começou aí, né, correndo e eu corro, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Muitas vezes ele passou fome, necessidade, mas ele corria. Vamos ver Filipenses 3,
E ele continuava correndo. Filipenses 3, 12 a 14. Três, 12 a 14. Quem pegou para mim? Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém. 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que traz, Sim. que atrás fica e avançando Para os que aqueles diante de mim estão. Amém. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberania Prossiga para o vocação alto. de Deus em Sim. Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Prossigo para o alto. Então o apóstolo Paulo, ele não se considerava assim que já tinha alcançado, né? Já estava perfeito, totalmente maduro. Mas ele prosseguia para alcançar aquilo que também foi conquistado. Então, ele estava aqui no meio. Eu não alcancei ainda, mas eu continuo correndo essa carreira. Amém. E ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Então, irmão, se você ficar olhando muito para trás, Sim. você vai ficar paralisado como uma estátua, como a mulher de Ló, né? Sim. Ficou olhando para trás, para suas coisas lá atrás, ficou paralisada e virou uma estátua de sal. Então nós devemos de fato esquecer, né, as coisas que para trás ficaram e avançar como o apóstolo Paulo, que ele estava avançando, né? Avançar para o alto. O nosso alto deve ser Cristo, deve ser reinar Amém. com o Senhor Jesus. Amém. E vamos finalizar em 2 Senhor Timóteo, no final da carreira dele. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Que foi a trajetória dele. 4, 7 a 8. Quem pegou pode ver. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. Glória a Deus. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, aqui a 2 Timóteo foi uma das suas últimas cartas, né? E ele já, no versículo 6, ele já reconhecia que estava perto da morte, né? A vida dele estava sendo oferecida como sacrifício. Então, no final da carreira dele, ele disse: eu combati o bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está aguardada para ele e para todos que amam a vinda do Senhor. Então, esse deve ser o final da carreira de um cristão. Ele chegar ao fim da sua vida e continuar de pé, né? Toda a sua trajetória e continuar de pé, dizendo: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ter a certeza e a convicção de que a coroa está aguardada. Então, não vamos desistir na nossa carreira, vamos identificar o que está sendo pesado para nós, Sim. todo o pecado que está nos atrapalhando Sim. de servir o Senhor livremente, Senhor e Jesus. vamos tratar com isso, né? Amém. Amém. Talvez você não tenha força, Senhor mas Jesus. a força deve vir de Deus. Você Aleluia. precisa ter vontade, De né? Deus. Você precisa ter vontade Amém. e precisa tirar todas as desculpas, porque às vezes nós nos apoiamos em desculpas e falsas justificativas para ficar naquele viver de acomodação, né? E de acolhimento do pecado. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Nós de fato precisamos combater, né? Meu Combater. Deus. Finalizar, Jesus. Hebreus 12, o apóstolo ainda diz assim, ó. Ele diz assim, Hebreus 12, o versículo 4 diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, nós precisamos de fato
esse viver de agradar o Senhor Jesus, Sim. de pedir o poder dele, buscar isso com oração, com jejum, com palavras, né? Ajudas espirituais, ajudas emocionais, mas você precisa lutar e perseverar para que você esteja livre e desimpedido para continuar essa carreira até o final da sua vida, né? E aí você vai ter uma coroa imarcessível e cheia de glória. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Jesus! Amém! Amém. Glória a Deus! Vamos correr com meta. Aleluia! Vamos correr com meta. Sim. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa. Que rica palavra, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Essa palavra enche o meu coração de alegria. Amém. Amém. Fico muito feliz com essa palavra. E quando o irmão disse assim, bora ver aí, viu? O que é que está te impedindo aí de correr? Veja aí você. Deixa pra trás. Aí que eu fico feliz, irmãos. Estou falando de mim. Aí que eu fico feliz. Porque essa palavra me dá a oportunidade de realmente fazer uma reflexão a respeito da minha vida. Sim. Essa palavra me dá uma oportunidade de fazer uma autoanálise da minha vida. Amém. Do meu viver. Do meu viver diante do Senhor e do meu viver diante da igreja e do meu viver até mesmo diante da sociedade. Que nós vivemos ainda entre uma sociedade. Então essa palavra me dá essa oportunidade. E a irmã Cristina falou ontem ali da janela a respeito do exortar. E muitas vezes nós vemos essa palavra exortar como se fosse uma palavra pesada. Mas na verdade o significado de exortar quer dizer aconselhar. Ou até mesmo encorajar. Porque essa palavra de hoje é uma palavra, irmãos, de encorajamento, irmãos. Amém. É uma palavra de encorajamento. Uma rica palavra que veio, né, para nos encorajar. Sim. Amém. Correr realmente com meta. Amém. Não correr à toa, não correr de qualquer maneira, não correr olhando para qualquer lugar. Quem pratica aqui alguma atividade física sabe também disso. Sabe disso. Senhor Jesus, o irmão falou assim, tem coisas que você vê nos outros, mas não vê em si mesmo. Olha só. Senhor Jesus. Então, e aí ele também falou assim em Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, Amém. a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Jesus. Amém. São coisas, irmãos, que eu já passei, são coisas que eu já vivi, são coisas que eu já vi. Senhor Jesus. Então, essa palavra realmente veio para me alegrar meu coração e para me ajustar. Amém. Chegar em casa realmente. Aqui, na verdade, a gente já vai fazendo essa reflexão. Né? E chegando em casa, aí a gente tem a oportunidade de parar, de sentar e realmente fazer essa análise. E quem fizer essa análise, irmãos, que possa fazer no Espírito. Amém. Né? Possa fazer no Espírito. Amém. Porque no Espírito nós ganhamos luz. No Espírito, como disse o hino lá atrás, nós voltamos à vida. No Espírito nós voltamos à vida. Amém. Então que ao chegar em nossa casa, nosso lar, nós não liga a televisão, pega o celular e a palavra já passou, vamos esperar para a próxima semana, não. Vamos refletir nessa palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui diz, até que todos cheguemos, o irmão falou isso, até que todos cheguemos. Amém. Não é um, não é dois. Não. Não é um grupo de pessoas, irmãos. Aqui está falando todos. Amém. Até que todos cheguemos. Amém. Eu li Hebreus também dias atrás para os irmãos, onde diz, segue a paz com todos os irmãos. Amém. Né? Senhor Jesus. Amém. Então, louvado seja o Senhor pela vida desses homens. Desses homens que tiveram suas experiências com Cristo, com Deus, né? Homens inspirados,
Homens que consagraram a sua vida, consagraram o seu viver, deram a sua vida por Cristo, deram a sua vida pelo Evangelho. Irmãos, é difícil cuidar de pessoas, irmãos. Mas esses irmãos sacrificaram a sua própria vida pela vida do outro. Senhor Jesus. Amém. Então que nós possamos valorizar. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu preciso valorizar, né? A palavra do Senhor Jesus. Porque ele não morreu de qualquer maneira, né? Ele correu com meta. A meta do Senhor Jesus era de nos salvar. Sim. Então, por isso que ele passou por tudo aquilo, né? Aquela morte de cruz, todo aquele escárnio, toda aquela dor, né? Levando aquele madeiro ali, levando a chicotada no meio da estrada, o povo zombando, até mesmo alguns dos discípulos negando ele naquele momento, diante de uma criada que foi Pedro, né? Mas ele não desistiu. Até aqueles que comiam na mesa com ele, ele não desistiu de ir até o final. Sim. Então, irmão, nós não vamos correr sem meta, né? Eu costumo dizer, outro dia, não sei qual era os jogos que eu estava apacentando, eu perguntei sobre o colégio, né? Qual era a meta no colégio. Porque eu tiro pelos meus, né, que desistiram da escola cedo. Porque se o jovem está na escola e ele não tiver uma meta, ele não souber o que é que ele vai ser, está estudando só por estudar, eles podem até desistir no meio do caminho. Ah, vai estudar mais não. Porque eles estão na escola sem meta. Senhor Jesus, tudo que nós for fazer, irmão, na nossa vida diária, nós temos que ter uma meta. Até na igreja. Se você vem por tudo só por vir, porque o outro irmão vem, ou então porque uma mãe ou um pai chama, você está sem meta. Você tem que vir porque você tem uma meta. Então hoje, né, eu olhando ali, eu tenho uma caixa de foto, irmão, porque naquele tempo só tinha uma maquinazinha fotográfica, né? Sim. Então eu comecei a tirar foto de todo o início da igreja, né? E aí eu vi na foto dos jovens, né, no início da igreja ali, junto com o irmão Jefinho. Tiago até postou um vídeo, né? O batismo dele também junto com o irmão Jefinho. E a gente vendo outros irmãos que estavam ao lado dele, que hoje não se encontram mais. Naquele momento me bateu uma tristeza, né? Mas ao mesmo tempo também, por causa do irmão que perseverou até hoje, me bateu uma alegria. Amém. No mesmo instante, né? Então, porque os irmãos que permaneceram, eles estão correndo com meta. Será que eles não passou alguma frustração na caminhada? Será que ele já não teve alguma tristeza na caminhada? Algo assim que às vezes até algum irmão já magoou ele na caminhada, mas ele não olhou para nada disso. Ele não largou o seu posto, o seu chamado, né? Ele toca, ele ministra, ele apacenta o jovem, ele está nas reuniões na Serradinha, em tudo que o pastor disser, amém, Jefinho, ele amém. Entendeu? Então, ele não abandonou o seu cajado. Ele continuou. Ele ser jovem, ele continuou. Né? Então, eu creio que o Senhor Jesus está feliz. E nós na igreja também ficamos felizes. Então, que nós possamos orar por não só a vida dele, mas a vida de todos os jovens aqui também que tiveram o seu chamado. Né? Então, que possamos correr, irmão. Senhor Jesus. Porque o prêmio está lá. E o prêmio não é só para a irmã Tete, para a irmã Edenilda. O prêmio é para todos nós. Então vamos vestir a camisa do Evangelho e dizer, vamos, irmão, vamos prosseguir. Né? Você que pegou no arado, não olhe para trás. Você que ganhou um cargo na igreja, não jogue debaixo do tapete. Né? Avance, porque quem vai lhe coroar é o Senhor naquele grande dia. Eu costumo mostrar aquela passagem dos talentos. Não pense, irmão, que naquele grande dia o Senhor vai pedir conta a cada um de nós. A palavra que eu estou falando aqui é uma palavra de incentivo, de encorajo, não de crítica. Porque eu quero ver naquele grande dia os meus irmãos receber a coroa da vida. Eu não quero ver nenhum, nem das minhas irmãs, nem dos irmãos ficarem para trás. Né? Então vamos correr com meta. E se nós deixou algo, a partir de hoje, nós vamos diante do Senhor, retornar nossa caminhada, aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer na igreja. Diga, Senhor, eu quero correr com essa meta. Senhor Jesus. O Senhor que me deu, e eu estava fazendo bem, então não vou olhar nem para um lado e nem para o outro, e eu vou correr com meta. E Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. 10, 24, 25,
corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então nós estamos correndo por algo. A nossa coroa, ela é perfeita, né? Sim. Só que aqui, nesse 25, o versículo, a parte que me chamou a atenção, é sobre o treinamento. O treinamento ele é rigoroso. Ele não é um treinamento, os jovens aí que assistem futebol, eles devem saber que para eles alcançar, eles precisam realmente estar ali nos treinos, não faltar os treinos. Sim, você faz jiu-jitsu, né? Para fazer jiu-jitsu ali, Jeff também faz, eu acho. Fazia. Então, no campeonato de jiu-jitsu, vocês não poderiam participar logo de cara, porque vocês não estavam preparados. Então, a mesma coisa somos nós hoje. O Senhor, Ele quer nos preparar, né? E aqui em Hebreus 12, 2, diz o que o Senhor completou a carreira dele, né? Diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então o Senhor aquele completou a carreira dele, né? Agora Ele deixou a carreira para nós. Ele foi para o Pai e Ele disse que voltaria para buscar os seus filhos, né? Então a nossa carreira ainda não foi finalizada. Nós precisamos perseverar. Amém. Aqui em Hebreus 5, ele dá um conselho, né? Ele diz, e vocês já se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanime quando for repreendido por ele, porque o Senhor corrige o que ama e castiga todo filho que aceita. Suporte a disciplina. Deus trata vocês como filhos, que filho não é corrigido pelo pai, mas se estão sem disciplina, da qual todos se tornam participantes. Então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tenhamos nossos pais humanos para nos corrigirem e nós os respeitamos. Será que não devemos nos sujeitarmos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pois Ele nos corrigiam por pouco tempo, como também lhe parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, depois produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, glória a Deus por essa palavra, né? O Senhor, Ele quer nos disciplinar porque Ele nos ama. Ele quer nos ver em um nível superior. Não aquele nível de ser uma pessoa, como já citou em vários versículos, uma pessoa imprudente, uma pessoa invejosa, uma pessoa, diga aí mais, Jefinho, teve. As maldades, né? Deu para entender o que Jefinho estava. Então, para que nós não sejamos esse tipo de pessoa, o Senhor aqui Ele nos aconselha, né? Para seguirmos a carreira e para completar essa obra que o Senhor nos designou, nós precisamos realmente estarmos focados na palavra, porque ela é viva e eficaz, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Então, sexta-feira eu fui na Assembleia. Esqueci de avisar, viu? Sim. Aí assim, eu tenho que aproveitar, né? Porque assim, a minha cunhada, ela é católica. Aí o pastor lá convidou ela. Aí ela vai e me chama. Sim. Eu falei, bora. Amém. Bora. Tem que aproveitar, né? Que a pessoa quer ir, vai que gosta, né? Aí ela escolhe. Amém. Aí lá eu estava discutindo sobre a família. Eu achei bem interessante, né? Porque principalmente quem cresceu, né, na igreja, das crianças que tem agora. Aí ele falou assim que tem pessoas que querem ganhar almas, mais almas. E ele disse assim, eu não quero perder as almas da família, dos filhos e tudo. Ele disse que eu lá de um pastor que dizia bem assim, meu pai, não tinha um pastor para ele, ficou bem assim, que trabalhava demais e aconteceu que o filho dele
é algo que a gente não tem tempo. Como a gente não tem tempo para tudo, para Deus, para os estudos, para tudo, a gente não tem tempo para os filhos, porque tem coisas que a gente não consegue identificar. Na questão de Lívia, a ansiedade. Eu não consegui identificar, eu já via e não consegui identificar. Sim. Aí a coleguinha, através de já ter passado por isso, foi que me alertou. Aí então, para concluir, aí ele falou assim, poxa, eu dava tudo ao meu filho e aconteceu isso. Aí o que acontece? Ele dava tudo, mas não dava atenção, Sim. não dava presença. Então assim, é algo que se a gente querer ganhar, tipo, a gente está da igreja, mas a gente tem a nossa família. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Verdade. Aí se a gente anda, se eu andar, não levar minha filha, tá lá brincando. Sim, mas tá aqui. Mesma coisa, mas ela nunca deixa de aprender alguma coisinha. Verdade. Então, se a gente não ficar pegando no pé, não exageradamente, mas se a gente não prestar atenção nisso e ficar atento, porque os pais antigamente, falo porque tem coisas que a gente acaba aprendendo na escola, né? Sim. E às vezes tem vergonha de ser falado, né? Editado. Verdade. Então, achei bem interessante esse falar do pastor de assim, o que a gente quer que todos vá, né? Todos estejam com a gente, não quer deixar nada para trás. Mas o mais doloroso mesmo é deixar, tipo, a pessoa se eu for e eu ficar, ou ela foi eu ficar, né? Sim. A gente vai perecer. Então, achei muito interessante eu falar desse pastor. Sim. Aí ele chorou, né? Aí ele não entendeu que ele chorou. O Espírito Santo, né? Aí ele disse, tadinha do pastor, tava chorando, mãe. Aí eu falei, não. Aí eu conversei com ela e expliquei. Sim. Ela tá chorando. Ah, tadinho. Mas é isso mesmo, a gente, como nós somos pais, temos que prestar atenção nisso. E a gente acaba pecando por isso. Verdade. Não prestar atenção e por achar que não pode acontecer na nossa casa, na nossa família, com nossos amigos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Boa essa palavra, né? Muitas vezes a gente realmente passa por muitos pesos, né? Eu estava conversando com meu cunhado e ele falando muitas histórias de pastores, né, que se matam, se enforcam, né, entram em depressão, porque isso é questão de peso. A mente não suporta, né? Porque a responsabilidade é peso. Tem que carregar a responsabilidade. Isso é um peso. Porque é questão de compromisso. Você está em cima de um muro, você quer fazer algo para o Senhor, mas tem outras coisas que você também quer fazer. E você não pode fazer as duas. Ou uma ou a outra. A questão dos dois caminhos que o Senhor mostrou, né? Os dois caminhos você tem que escolher um. Você não pode estar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Servir a Deus e a Mamon, né? Você não pode estar servindo a dois senhores. Então é questão de escolha. E hoje, quando o irmão falou assim, questão de até que todos cheguemos, por que todos vão chegar? E quais são esses todos que cheguemos, né? Os todos que estiverem no mesmo veículo. O barco, né? Todos estão dentro. Então, se o barco chegar, todos vão chegar. Então, a gente vê a situação do barco de Jonas, né? O barco, se o pessoal não jogasse o problema fora, o peso fora, o barco não chegava. Então, muitas vezes você está no barco e tem um Jonas nele. E o Jonas precisa ser jogado fora. Descobriu onde ele ia, né? Tem que ser, o Jonas que está no nosso barco hoje precisa ser lançado fora. Muitas vezes a gente está na igreja e o problema está surgindo e os problemas estão surgindo. Pode ter certeza que nesse barco tem o Jonas. E o Jonas precisa ser detectado, a pessoa precisa saber onde é que está esse Jonas, onde é que está escondido, ele está lá no porão. E ainda dormindo, fingindo que estava dormindo. Né? Vendo tudo acontecendo, mas estava lá. Ele sabia que o problema era ele, mas ele não disse. Então quando disseram assim, invoca o teu Deus, né, para ver se ele salva a ti e a nós também. Então ele soube que o problema estava nele, não era na carga, no peso do barco, nas cargas do mercadoria que tinha ali. Mas o problema estava nele. Então muitas vezes a gente está passando por alguma situação e algum problema,
e você está procurando nos outros, o problema nos outros, e o problema não está em você, o peso está em você. E nós precisamos detectar se esse Jonas está em mim. Se eu detectar esse Jonas que está em mim, certamente ele mesmo vai dizer assim, me lança fora, porque o problema está em mim. Mas se quando a gente ficar procurando o Jonas nos outros, o problema vai continuar. É um câncer que corrói e vai impedir você chegar a essa carreira. Você não vai chegar. E ainda não chegando, vai impedir que outros também cheguem. Porque estamos todos dentro do barco. Ou você detecta onde está o oxigênio e lança fora, ou o barco vai ficar à deriva no mar, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos saber aonde é que nós estamos, o que é que está impedindo você avançar, o que está impedindo você desfrutar, o que está impedindo, qual é o pecado, né? Que está o tempo todo ali assediando. Senhor Jesus, com chiclete, né? Ou rede laçada em você. Então isso realmente precisa estar, nós que temos o Espírito de Deus, precisamos detectar isso. Porque senão o problema vai estar em todo mundo, menos em mim. Todo mundo não gosta de mim, sabendo que é eu mesmo que estou me amando. Senhor Jesus. E isso realmente precisa ser detectado. Então o apóstolo Paulo, não que eu mesmo já tenha adquirido, né, a perfeição, mas uma coisa eu faço. Sim. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu sou dessa forma, mas uma coisa, irmão, eu faço. Eu não vou parar de correr por causa dos meus problemas. Eu não vou deixar de correr por causa dessa mochila, né? Por causa desse peso, mas eu preciso correr. Eu preciso correr com perseverança, não é de qualquer maneira. É com perseverança. Eu estava vendo hoje o pessoal vai começar a Copa do Mundo, né? Só vai falar quem foi classificado. Os desclassificados estão chorando lá porque lutaram, fizeram tanta teste, fizeram tanta coisa, treinaram, igual todo mundo treinou, mas não são todos que vão para essa competição. Só vai os que foram classificados. Aí o apóstolo Paulo, eu vou fazer tanta coisa e no final eu mesmo, eu treinar, correr desse jeito e no final eu ser desqualificado. É o que a gente sempre diz, irmãos, vamos estar nadando e morrer na praia. Então precisamos lutar. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. É contra os principados e potestades. Agora uma coisa aqui. Se há peso em mim, alguma coisa está precisando. Oração, jejum, consagração, entrega, serviço. Então muitas coisas estão precisando em nós. Então quando a gente recua em algumas áreas, você pode até tentar correr, você não vai conseguir. O peso continua. Questão de mente, consciência. Então, nós precisamos ter a nossa mente limpa, pura e correr dessa maneira. Eu estava falando para a minha neta hoje, as duas, né, estavam lá brincando, disse, olha, vocês estão precisando de uma coisa. Eu estou observando, vocês não estão vindo mais para os ensaios. Vocês vão cantar que dia? Eu vou cantar sábado. Vai ensaiar que dia? Vai combinar com a Amanda. Que querem cantar sábado. Então, se não tiver alguém para estar motivando, né? Motivando, colocando lenha, o fogo se apaga. Então, não devemos ser aqueles que jogam água, nós já vamos pegar fogo, jogar gasolina, começar a incendiar os jovens, as crianças, todo mundo para funcionar. Porque é isso que vai fazer que todos cheguem. Quando todos estão funcionando, com o mesmo objetivo, servindo de igual modo, naquela prática, negando-se a si mesmo que alguém esteja lá costurando na roupa no socorro e dando agulhada. Você precisa não parar de correr, corra, continue correndo. Se você correr mais do que eu, pode ter certeza que eu não vou lhe alcançar para lhe cutucar. Mas se você estiver correndo devagar e eu lhe alcançar, eu vou lhe cutucar, então eu preciso correr. Eu preciso correr de tal maneira que ninguém vai me alcançar, eu preciso correr. Então o pecado não vai me alcançar, as cargas não vão me alcançar, a fofoca não vai alcançar, as malícias não vai, nada vai alcançar, você está sempre na frente. Mas se você está sempre atrás na linha, né, coitadinho, né? Alguém vai chegar e vai lhe dar uma burdoada. E você não vai alcançar, você vai naufragar. Então nós precisamos de fato ser esse aí, sem peso, livre, né? Raspa até a pele do corpo. Se diz que até a pele impede que o atleta corra, né? Os pelos, Senhor Jesus. Então é pele mesmo, nós somos ovelha. Muitas vezes nós somos quem canguru. Ovelha tem 4 pés, mas canguru só tem 1, né? Não consegue andar. Então muitas vezes nós somos quem canguru. Em vez de correr, está pulando.
Senhor Jesus, Deus não chamou ninguém para pular, chamou para correr, para andar, para ir, né? Pregar o Evangelho. E é dessa maneira que nós vamos de fato ser a igreja vitoriosa. Nós temos uma coroa reservada. Ninguém mais tem direito a essa coroa. Só aqueles que estão de fato no jardim de Deus. Então, como feliz estou no jardim de Deus. Amém. É o lugar que Deus cuida com Senhor. Amém? Amém. Ó Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar e depois vamos bater os parabéns para Jefinho. Aleluia. Amém. Glórias. Aleluia. Amém. Amém.